Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Harriet e eu sou motociclista e campista há alguns anos. E agora resolvi registrar também em vídeos os rolês que faço por aí. Bora ver? Eu sempre quis conhecer Nova Veneza, em Santa Catarina. Então surgiu a oportunidade de folga no trabalho. Porém, ninguém podia me acompanhar. Eu é que não ia deixar de ir, certo? Peguei a moto e bora! Como fui pela BR-101, nem iria registrar a ida, pois não há grandes atrativos. No entanto, tinha a Ponte de Laguna, que é um trajeto lindo. Já na parada para colocar a câmera na moto, um casal num triciclo parou atrás de mim para saber se eu precisava de alguma coisa. O espírito da Irmandade motociclista está sempre presente. A Ponte Anita Garibaldi é a segunda maior ponte em curva do Brasil e possui 2,8 km de extensão. E o ponto alto dessa engenharia são os 400 metros suspensos no ar por 60 cabos de aço. Aliás, se você curte natureza, olhando para o lado esquerdo da ponte, naquele morro, existe o Camping Trilha do Bananal. É uma experiência incrível ver a ponte ao amanhecer e também iluminada à noite. Recomendo! Em meu Insta, possuo fotos do dia em que acampei lá. Essas são algumas fotos de lá, mas no meu Insta tem mais fotos. Segue lá! Quando encontramos motociclistas, sempre nos cumprimentamos. É muito gostosa essa irmandade. Após aproximadamente 440 quilômetros, eu estava chegando em Nova Veneza. Oba! Já na chegada, a gente passa por um dos pontos turísticos, que é a Igreja Matriz São Marcos. Ela é de 1912, é muito bonita, inclusive internamente. Gostaria de deixar registrado que, apesar do calor, nós sempre saímos com os equipamentos de segurança. Roupa, bota, protetor de coluna, porque a gente nunca sabe quando pode acontecer um acidente. Pode ser lento, pode ser rápido, pode ser no asfalto, na estrada de terra. O que me atraiu para essa cidade foi a gôndola de Nova Veneza, que sempre foi um charme para mim. Passei então pela Praça Central e fui direto até a gôndola, que chegou em 2006 e tem o nome de Lucille. Foi utilizada nos canais de Veneza antes de ser doada, é 100% artesanal e simboliza uma aproximação entre as cidades. A gôndola chegou para aproximar os laços entre Veneza, na Itália, e Nova Veneza, no Brasil. Em junho, todos os anos, acontece o tradicional baile das máscaras, que também tem a ver com esses laços. Claro que isso tem a ver com política e com turismo, mas nem por isso deixa de fazer o resgate cultural para aqueles cidadãos. Saindo da gôndola, passamos novamente pela Praça Central e chegamos então na Rua Coberta.
É aí que eu tomei um café, comi uma empada e tomei um delicioso gelato. Daí segui para o camping, onde eu passaria a noite a 13 quilômetros dali. O camping, na realidade, era em Siderópolis. Aqui eu já estava em Siderópolis, próximo do camping. Só para constar, não sou super religiosa nem nada disso, mas eu adoro essas igrejinhas pequenas do interior, principalmente se for de madeira. Subi também uma serrinha bem gostosa e ao fundo a vista das montanhas era muito bonita. E no caminho ainda passei pela barragem do rio São Bento e infelizmente, mesmo sem pegar estrada de terra, a lente da minha câmera estava suja e não percebi. Essa barragem foi inaugurada em 2006 e é o maior reservatório de água do sul de Santa Catarina, equivale a 500 campos de futebol. E um pedaço dessa estradinha parecia aquele rípio argentino, com pedrinhas bem soltas, fácil de cair. Nesse ponto faltava pouco para chegar no camping, algo em torno de 2 ou 3 quilômetros. E essas lindas montanhas me acompanharam ao longo de todo o caminho. Pena que no vídeo a grandiosidade delas é reduzida. Aqui a estrada deu uma piorada. Eu já pensei, todo camping perto de montanhas tem uma estrada péssima. Mas não foi o caso. O camping onde fiquei é o Alto Jordão Ecoturismo. Na realidade, a principal atividade deles é receber pessoas para fazer trekking até a Pedra Furada, de onde também é possível avistar a barragem do rio São Bento. Eu apenas pernoitei, pois a ideia era seguir em frente no dia seguinte. No entardecer, como estava meio friozinho, fiz uma sopa deliciosa, tive até sobremesa, uma sobremesa saudável, whey de doce de leite. E sempre me perguntam como eu durmo, se eu não passo frio. Mas com esse saco de dormir, não tem como passar frio. No dia seguinte, saindo do camping, eu teria então 147 quilômetros até o próximo camping, sendo que passaria por paisagens incríveis na Serra do Rio do Rastro.
Nesse trecho, a gente já começa a avistar as montanhas ao longe e a emoção começa a tomar conta de nós. Mesmo já tendo passado várias vezes nessa serra, sempre que eu chego nesse trecho, a emoção bate forte. Esse canal é novo e eu também ainda estou aprendendo a filmar e editar. Sou amadora nesse ramo. Dá uma forcinha aí! Para que o vídeo não ficasse tão longo, fiz alguns pequenos cortes nos takes, mas a serra é tão linda que a parte mais difícil foi escolher o que e quanto cortar. No trajeto, passei por vários ciclistas e também alguns caminhantes. Imagina, 1.421 metros de altimetria. Tô fora, deixa para eles. Mas a história muda quando é de moto. São 284 deliciosas curvas, desde curvas fechadas, abertas, íngremes ou mais de boa. Sem falar na paisagem estonteante. De longe a gente já pira. Mas à medida que vai subindo e vai se aproximando das montanhas, a emoção só aumenta, pois o visual fica cada vez mais incrível. E agora sim, as montanhas estão cada vez mais perto.
estão entendendo porque é tão difícil fazer cortes nesse vídeo? As montanhas são muito bonitas de qualquer ângulo, só que quando vai ficando cada vez mais perto, a gente não quer cortar, mas aí o vídeo fica muito longo. Nesse ponto fui um pouquinho na contramão para ver se a câmera conseguia pegar lá no fundo, mas por causa da mureta não é possível visualizar. Paradinha para 2 caminhões manobrarem para descer a serra. No meio da serra, há fotógrafos que fazem sua foto e depois lançam no site para venda. Vale a pena o registro. E terminamos a serra. Esse trecho faz parte dos aparados geral da serra e é sempre lindo e gostoso pilotar por esse lugar.
Lembra quando eu falei que era iniciante nesse ramo? Pois é, acredita que eu não fiz nenhum videozinho desse camping? Somente fotos. Sempre fui das fotos. Mas esse é o Camping Canadas. Ele fica num lugar muito bonito, no alto, onde você consegue ver um pôr do sol incrível e uma vista privilegiada da rodovia. Ele está localizado na cidade de Urubici. A estrutura desse camping é muito boa e o proprietário muito bacana. Recomendo. Inclusive, eles recebem motorhomes também. Se você ficou até aqui, então nem foi tão ruim, não é mesmo? Dá uma força aí e se tiver sugestões e dicas, não deixe de comentar. Tudo é aprendizado. Compartilhe com seus amigos.